paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma edição do programa Acessibilidade em Ação. E hoje abordaremos o tema Ministério e Família na Acessibilidade. A Igreja Cristã Maranata é um espaço acolhedor, especialmente para famílias que necessitam de acessibilidade. Hoje nós vamos explorar como a igreja e seu ministério tornam este lugar acessível, ouvindo experiências de quem vive essa realidade diariamente. E é com alegria que recebemos aqui 3 convidados especiais. Primeiro, a nossa irmã Juliana Bezerro, seu esposo Adriano, que compartilharão suas experiências e desafios na jornada familiar. E para enriquecer ainda mais nossa conversa, temos o pastor Bísio, que tem trabalhado na promoção da acessibilidade na igreja. Sejam muito bem-vindos, Juliana, seu esposo, Sr. Adriano, e o pastor Bísio, que está aqui conosco. Juliana. A paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor, pastor. É uma alegria nós estarmos aqui como família para falarmos de um tema tão importante. Eu sou Juliana, mãe de uma criança autista de 5 anos, a Vitória. Sr. Adriano. A paz do Senhor, irmã Alice, pastor Bísio. Para nós é uma grande alegria podermos expressar a alegria que sentimos da experiência que o Senhor nos deu, que é podermos ser um pai da Vitória, é uma criança muito especial para nós, e nós vemos o desenvolvimento dela através das bênçãos do Senhor na vida dela, na nossa família, e isso para nós é algo muito especial. Amém. Pastor Bísio, fica presente. Pai do Senhor Eunice, Pai do Senhor. Pai do Senhor Juliana e Adriano, aos irmãos que nos acompanham aqui nesse programa. É uma bênção, né? Os irmãos estão aqui se apresentando, nós estamos aqui reunidos. Eu lembrei de um estudo de corpo, o pastor Gereuti fala muito isso, que nós somos igreja de corpo de Cristo e a célula tem todas as características do corpo, né? Então nós estamos aqui reunidos hoje como uma célula do corpo, né? Nós temos aqui o ministério, nós temos aqui a família da acessibilidade, nós temos aqui a professora Leonice, então estamos juntos aqui nessa conversa para trazer informação aos nossos irmãos, não é? Glória a Deus. E na dúvida deles também trazer para nós os complementos. Bem, então agora que conhecemos nossos convidados, vamos fazer algumas perguntas para aprofundar nossa discussão sobre ministério e família na acessibilidade. As perguntas estarão projetadas ali no slide na tela e a primeira pergunta será para o casal, né, aqui que estão aqui presentes, e para que eles nos contem como tem sido, né, essa experiência de ter uma filha autista, né, na igreja. Fale um pouquinho para nós sobre este assunto. Bom, posso começar, né? Obviamente, o autismo tem suas barreiras, tem seus desafios. Sim. Isso nós não podemos negar, os desafios. Mas acho interessante a pergunta, como é ser pais na igreja? Porque é isso que tem feito toda a diferença. Amém. E é a partir disso que nós temos recebido as orientações do Senhor, o descanso, né? O descanso para a alma, a esperança, né? E a experiência. Então, é por meio do corpo, né? Na presença do Senhor, que nós temos sido sustentados. Então, essa é a nossa grande diferença, né? Somos pais, sim, de uma criança autista, mas estar na presença do Senhor é o que tem nos sustentado e nos orientado para tantas dúvidas. Criar filhos já traz tantas demandas. Agora, no autismo, então, é na presença aos pés do Senhor, é na madrugada, é na assistência, é com o ministério que nós vamos recebendo ali orientações da parte do Senhor de como prosseguir, né? Como dar o próximo passo. Amém. Adriano, e você como chefe da família, né? O que a Juliana falou é algo muito importante, né? Os desafios. Né? Hoje nós temos ali nossa instrumentalidade na igreja, eu estou a diácono, tenho ali, né, a assistência à igreja. Então nós vemos ali a igreja nos auxiliando. Então passar por esses desafios, né? Nós colocamos essa palavra como desafio, tem pessoas que colocam como dificuldades. E não é uma dificuldade,
né? São desafios a ser vencidos. E nós vamos vencendo. Primeiro pela orientação do Senhor e seguir a orientação. E é muito importante nós sabermos que há um ministério junto, sabermos que podemos ali ser auxiliados pelos nossos amados irmãos, as professoras. Isso é muito importante. Benção. Pastor, durante o período, né, que vocês estão ali na igreja, teve alguma coisa que tornou-se assim mais difícil de transpor em relação até mesmo à família, né? Em relação à situação ali com a filhinha de vocês ali, teve algo que marcou, algo que o Senhor deu a vitória, que foi assim bem marcante, né, Juliana? Conte para nós se tanto Juliana como o esposo Adriano fiquem à vontade, tá? Que é um diálogo e nós a gente pergunta porque é bom, né, para servir de experiência para outras famílias. Sim. Algo que marcou muito é algo que eu até comentei com o pastor Bísio, acho que ontem. Pastor, algo maravilhoso ali que a gente viu através da assistência das irmãs da professora na vida da Vitória foi durante a aula. Ela ali no período de louvor com as crianças, ela começou ali a fazer os gestinhos, os gestos, né? E foi a primeira vez que ela falou o nome de uma irmã que era professora. A irmã ali na sua simplicidade, ela falou o nome da irmã e para nós foi algo assim maravilhoso, né? Ouvir a voz dela, ouvir ela falar o nome da professora, né? O nome da professora até Márcia, ela, Márcia, então foi algo maravilhoso. Então nós vemos ali o início dela ali nas primeiras palavras, né? Que ela foi desenvolvendo. Sim. Nós temos visto também, já vimos mais de uma vez, Juliana participando também conosco nos seminários, né, Juliana? E a Vitória, ela tem se integrado bem ali nas atividades. Como tem sido essa experiência? Assim, é um ambiente de corpo, de igreja, mas diferente dali do templo, né? Um ambiente diferente e é uma bênção o apoio, a assistência. Nós precisamos dessa assistência, que é uma criança pequena, toda criança pequena precisa de supervisão, mas muitas vezes essa criança com TEA vai precisar de mais, que é o que nós falamos do suporte. Ela precisa de alguém apoiando, auxiliando. Então, essa disposição das irmãs, olha, pode deixar comigo, e não é assim, não precisa de um curso para isso, é o acolhimento, é o amor. Então, assim, olha, pode deixar, olha, deixa ela passear comigo, deixa ela ficar um pouco comigo. Isso faz toda a diferença para a família, porque a família sabe que ela vai estar ali, ela vai ter apoio. Quando ela vai, principalmente aos seminários, quando ela chega, é um ambiente diferente. Então, esse primeiro momento a gente tem que entender, muitas vezes essa criança, ela vai estar mais agitada, talvez ela não vai participar naquele momento, ela vai querer mais explorar aquele ambiente. Ao passar das horas, né, se for mais de um dia, como nós estivemos unidos em família, no primeiro momento ela não participou de nenhuma aula, ela era um ambiente com muitos muitos atrativos. No segundo dia, ela já foi para a aula, ela brincou junto ali com as crianças, ela tocou a escaleta, né, dela. Então, falou assim, mas ela tem as suas facilidades e os seus desafios, que ainda precisam ser, né, precisam romper. Mas é uma bênção ver os irmãos acolhendo. Isso num contexto maior, que é um seminário. Né? Nós tivemos ali a irmã até perguntando sobre a alimentação dela. Ela, por exemplo, ela gosta de banana. Aí a irmã vinha assim, eu guardei uma banana para ela. Isso é um acolhimento, isso é uma gentileza que acolhe a família e acolhe a criança. Faz a diferença, né? Para uma diferença construtiva. Né? Então agora nós estamos aqui, né, reunidos, nós estamos aqui com o nosso pastor Bísio e vamos saber um pouquinho mais sobre o ministério. A segunda pergunta, pastor, será para o senhor, está projetada ali no próximo slide. E vamos ver, olha, de que maneira a igreja, por meio de seu ministério, oferece apoio às famílias que têm membros com deficiência. Vamos ver. Muito bom. Dando continuidade aqui ao que os irmãos falaram, né? O Adriano, a Juliana, o Adriano focou muito a questão do desafio. Para o ministério também é um desafio. Então, pastor, são coisas novas. A acessibilidade
a maneira como isso tem crescido, como tem sido tratado na sociedade, e a igreja faz parte disso também, então é um desafio. Então, Sim. o Senhor mostrou que a acessibilidade começa com o trabalho do ministério, quando o ministério acampa isso. Assim, mas eu não sei nada sobre isso. Quando fui levantado como pastor, não tinha isso, não tive nenhum curso. Mas é justamente nesse desafio que nós encontramos a graça do Senhor e o corpo. Então, essa é a bênção, não é? Nós como pastores, juntamente com a família, porque a família nos traz muitas informações. Sim. Então, eu como pastor posso não conhecer aquele assunto, mas a própria família, membros da igreja que sabem sobre aquilo, o trabalho no corpo, o trabalho aqui do presbitério, das informações, dos seminários, dos cursos, dos materiais que são produzidos. Então, nesse desafio é que nós, então, quanto ministério, oferece essa ajuda para a família, né? Essa Sim. segurança, não que nós enquanto homens, não, mas enquanto servos do Senhor, com uma igreja, porque o ministério vai conseguir, né, unir essas partes do corpo para oferecer para a família esse acolhimento que eles precisam para vencer um desafio, porque é um desafio para eles, é um desafio para a igreja, para o ministério, mas juntos é que nós vencemos essas barreiras, elas vão sendo diminuídas. Então, essa é a bênção que nós temos enquanto ministério nesse trabalho com as famílias na acessibilidade. Pastor, nós temos visto, assim, até recebido, o senhor sabe que nós temos a secretaria, nós temos esse contato e muitas vezes ligam, né, irmãs ligam buscando algumas informações a respeito do trabalho de acessibilidade e a gente até fica um pouco assim preocupados, porque o importante é que o ministério todo, né, esteja envolvido neste trabalho. E o que o senhor fala sobre o empenho do ministério para que as irmãs elas tenham essas dúvidas, podem ligar, não é maravilhoso, a gente está ali para atender, mas existe algumas pessoas que ligam para saber como que eu faço para que a igreja se envolva mais neste trabalho, o que está faltando para que isso ocorra? O trabalho do corpo, não é? Então, a busca das informações. Então, o pastor, ele tem acesso, talvez mais fácil, todos têm acesso ao presbitério, aos materiais, mas o pastor talvez tenha mais essa facilidade. Então, é importante o ministério buscar essas informações. Então, ler sobre o assunto, daquilo que nós publicamos, nem precisa procurar em outros materiais, pode até procurar outros materiais, mas as informações, aquilo que nós falamos. Então, no culto, por exemplo, como eu vou auxiliar para que essa criança, pensando numa criança autista, ela consiga participar do culto, não é? Para que ela esteja confortável, a família esteja confortável, as demais pessoas da igreja estejam confortáveis, o que é possível fazer? Então nós temos essas estratégias, não é uma regra, não é? Porque cada caso é único, mas são estratégias que podem ser levadas, podem ser colocadas conforme aquela necessidade, adaptada para aquela necessidade. Então, isso é importante, essa busca do pastor da informação, não é? Amém. Da informação. O pastor é um canal principal, vamos dizer assim, ali da igreja, Sim. não é? Porque muitas vezes o membro quer fazer, mas a participação do pastor é fundamental. Então, o ministério é fundamental nesse auxílio à família, não é? Porque é uma família que muitas vezes precisa de um cuidado especial, de um momento de oração por eles, de uma compreensão. Então, o ministério é fundamental nesse sentido. E nós já sabemos disso, né? Nós temos o ministério na igreja e aquilo que a gente põe, coloca as nossas necessidades ali no corpo, os pastores eles têm nos respondido. É tanto que quando nos ligam perguntando sobre o assunto, nós falamos, olha, busque primeiramente o seu ministério, né? Obrigada, pastor, pelas suas respostas. E vamos verificar aqui, por exemplo, de Juliana, como mãe, né? Qual a mensagem você deixaria para essas mães que têm filhos com alguma deficiência na igreja? Qual o conselho ou palavra, né, você deixaria para elas?
É exatamente o que o pastor colocou. Às vezes é uma família que precisa de mais... às vezes é chamá-lo para uma atenção, para uma oração, um momento juntos, porque são demandas diferentes. Que uma família, por exemplo, que não tenha uma criança ou adulto da acessibilidade, ela não terá. Nossas demandas são diferentes, como terapias, como mais médicos, como todo um trabalho. Eu me lembro de... Sempre vamos aos pés do Senhor para buscar todas as coisas, né? Desde um detalhe de uma terapia, de um médico, sempre vamos aos pés do Senhor, pedimos direção, oração. E eu me lembro uma vez nós estávamos muito apreensivos por uma mudança de clínica. Então, numa clínica não dava certo, a outra clínica não dava certo, e nós queríamos mudar de clínica, e nós fomos aos pés do Senhor, e eu muitas vezes ficava assim, não, mas ela precisa, as mães ficam assim, né? Ela precisa de tal coisa, ela precisa, o terapeuta precisa ser assim, a terapia precisa ser assim, precisa ser desse jeito. Às vezes nós pais, isso até é um detalhe, nós temos rigidez. E nós precisamos deixar a rigidez, né? O Adriano fala isso para mim. Deixa ela mais com as irmãs. Às vezes nós mães temos super isso. Super proteção, né? Super protetora. Isso mesmo. Deixa um pouco mais. E eu me lembro que nós íamos trocar de clínica e buscamos ao Senhor. Senhor, sobre essa clínica aqui, o que o Senhor tem a falar? E ali no corpo nós consultamos, foi muito interessante os textos que o Senhor deu. Porque um texto falava o seguinte: aquilo que eu não vejo, ensina-me tu. Né? Porque eu falava assim, eu não sei ensinar, eu não sei fazer, não sei como fazer, né? E ela precisa do tal terapeuta. E o outro texto foi o meu texto até. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a partir dali o Senhor começou a dar estratégias que sim, nós temos as terapias, nós temos os apoios que o Senhor vai abrindo. Então é uma demanda também que as famílias têm de oração, né? Que são os acessos às terapias. Mas lembrar que o maior ensino está quando a gente senta com essa criança e repassa a aula da IBD. É quando nós pegamos ali os materiais da Escola Bíblica Dominical, os materiais adaptados. É simples, mas a ação do Espírito Santo é maravilhosa. O que o Senhor faz ali, sentado com aquela criança, junto com a família, repassando uma aula, cantando um louvor, Glória a Deus. É maravilhoso. A ação que nós vemos do Espírito Santo ali. Então, Amém. Mães, EBD, Escola Bíblica Dominical, materiais da Escola Bíblica Dominical. Sente com a sua criança, são 10 minutos, retome a aula com ela, faça as perguntas da Escola Bíblica Dominical. Como o Senhor vai agir, nós não sabemos, mas o Senhor age de uma forma maravilhosa. Inclusive, nós temos, né, Juliana, nós temos aquele material flexibilizado, Sim. né, pastor, Sim. adaptado, que é pós-EBD. Quer dizer, ainda é um reforço. Porque muitas vezes as crianças levam para casa o caderninho, ali os pais podem ter aquele reforço, não é? E, Adriano, o que o senhor falaria, né, como pai e também como diácono na igreja? É algo interessante como eu iniciei da outra vez, né? Os desafios. O desafio para um pai não é só a criança, mas também ter ali a sua esposa, que é mãe, é mais sensível. E o que eu tenho a falar é assim, apoie. Amém. Apoie a sua esposa, apoie essa mãe, né, que muitas vezes é muito mais sensível, né, que precisa do auxílio. Vamos falar assim, a mulher tem mais rigidez, não é isso, a mulher tem mais preocupação. Não que o homem não tenha, nós temos a nossa preocupação, mas nós conseguimos enxergar às vezes um pouquinho ali mais além, né, onde a mulher está só vendo aquela parte da dificuldade, do obstáculo. Então, assim, o apoio é muito importante, né? O apoio da igreja fala assim, ela não quer pedir oração, mas ela precisa. Vai lá, por favor, ora por ela. Vai lá, ora pela minha filha também. Olha, Amém. Algo interessante que a Juliana estava falando, Sim. assim, né? Em relação à igreja, o comportamento. Nós vemos que a Vitória, minha filha, ela tem assim uma proximidade maior com as pessoas que chega nela, assim na mesma altura, conversa com ela, e assim, sem saber, ele já tem algumas técnicas de chegar até a criança. Tem criança que não gosta que você chega pegando ela. Tem criança que ela não olha para cima, então às vezes é importante você abaixar Ali, um pouquinho. Na mesmo. altura ali da criança. Então isso é importante, aí conversa uma vez, duas. Eu tive uma experiência também com uma criança que ele não falava com ninguém. Para ele falar comigo, eu demorei um mês falando sempre com ele. Pai, Senhor, tudo bem?
Depois de um tempo ele começou a falar a paz do Senhor. Hoje ele me vê, já vem, me abraça, brinca, mas é assim mesmo, né? Conquista. Até passar essas barreiras. Então, dessa forma, nós vamos agora ouvir. Pastor Biso tem uma palavra ali para um texto bíblico, né, pastor, para Sim. ler para nós. E vamos finalizar. O senhor pode, ao término... Queria destacar o texto lido, Sim. que fala, tem duas palavras, todo o texto, né, mas destacando aqui, paciência e consolação, consolo, não é? Então, nós temos muitas famílias, por exemplo, famílias que já estão na igreja, filhos que são gerados já na igreja, né? Como o caso aqui de Juliana e Adriano, mas nós recebemos pessoas também visitantes nas nossas igrejas, que têm procurado nas nossas igrejas um lugar, porque ele já procurou em tantos lugares e não conseguiu, não é? Ou foi tão ineficaz aquilo que foi oferecido a ele. Então, essas pessoas são muito bem-vindas, são acolhidas no nosso meio, essas famílias. Então, lembrar que a pessoa da acessibilidade, ela não está sozinha, ela tem uma família. E essa família precisa de consolo, essa mãe, esse pai, do conforto do corpo, do conforto do Espírito Santo, da paciência da igreja, não é? Eu posso ter uma criança que, do TEA, por exemplo, que ela não consegue ficar quieta ainda, mas é um trabalho, é a paciência, é o falar, é um mês para conquistar, uma paz do Senhor, não é, Adriano? Então, é assim que nós precisamos. Esses dois pontos são fundamentais no trabalho de acessibilidade com a família, a paciência e o consolo. Essa palavra o senhor pode ler para nós, onde está, pastor? Podemos, então, em Romanos 15, Sim. versículo 5, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E no versículo 6 diz assim, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Glória a Então, Deus. Glória a Deus. Romanos 15, 5 e 6. Paciência e consolo fundamental Aleluia. no trabalho de acessibilidade, na assistência à família, não é? E isso, o ministério é fundamental para que isso tenha dentro ali da igreja, Glória a onde Deus Deus. tem nos confiado cuidar do rebanho. Amém. Bom, desta forma, então, nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer aqui a presença dos nossos convidados, né? E que essas experiências compartilhadas hoje possam fortalecer as famílias e sua jornada. Então, vamos nos despedirmos com a paz do Senhor e no próximo programa aguardamos todos vocês. Amém? A paz do Senhor.